Comente, irmão, com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, mais uma quarta-feira, mais um culto de ensino. Eu quero te convidar, coloca para mim Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quero te convidar a se colocar de pé, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É um texto muito conhecido, boa parte até já tem de cor. Diz assim a palavra de Deus que no princípio, o que aconteceu? Criou Deus os céus e a... Feche os seus olhos aí. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira. Senhor, continua cuidando de cada um de nós, Pai. Nos abençoa, Pai, nos dê sabedoria, discernimento e nos livra de toda a obra do inimigo, Pai. Papai querido, continua mesmo falando através da minha vida, Pai, e que a Tua palavra venha fluir no meio do Teu povo, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode tomar seu assento. Louvado seja Deus. Nós estamos tendo uma série de estudo e hoje não vai ser diferente. Desde já temos muitos convidados, então sintam-se em casa, fiquem à vontade. Quarta-feira é o culto de ensino, então se sintam como se estivessem também lá na vossa casa. Acima de tudo é um momento de família, um momento de comunhão, amém? Hoje eu quero, olhando para esse texto de Gênesis, eu quero trazer algumas reflexões para as nossas vidas, para que nós possamos então sair daqui hoje com mais um conhecimento para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, amém? E eu quero pedir muito ao longo desse estudo que você preste bastante atenção, para que você possa absorver aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. No texto que nós lemos, a Bíblia fala que no princípio Deus criou o quê? Céus. E quantas terras? Volta lá. No princípio criou Deus céu, então são vários céus, mas quantas terras? Uma só. O texto diz que Deus criou céus e apenas uma terra. E quando eu olho para esse texto, começo a trazer várias reflexões. A primeira pergunta é: quantos céus nós temos? Que alguém poderia parar para pensar quantos eles são. E nós temos apenas uma única terra. E eu quero viajar um pouco com você sobre alguns textos. Quando a Bíblia coloca essa frase no plural, ela está nos retratar de três elementos sobre o céu. A Bíblia começa então a descrever como o primeiro céu, como fundamento, que é aquilo que nós conseguimos enxergar. E a Bíblia também começa a descrever o segundo céu como a morada dos espíritos. E a Bíblia descreve também como o terceiro céu a morada do Deus Altíssimo. Então, coloca para mim Efésios capítulo 6, versículo 12. Primeiro céu é o firmamento, que é o que vocês enxergam. Então, Paulo diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo aí está retratando do segundo céu, que é a morada dos espíritos. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se é no corpo, não sei, se é fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu.
E sei que o tal homem, se é no corpo, se é fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo começa a refletir aquilo que Deus fala. Do primeiro céu, que é o firmamento, apresenta o segundo, que é a morada dos espíritos, e apresenta o terceiro, que é a morada do Deus Altíssimo. Só que ali surge exatamente o que eu quero refletir com vocês. Coloca para mim Efésios capítulo 1, versículo 3. E nesse texto é onde eu começo a nossa meditação. Bendito Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí eu começo a minha reflexão. A Bíblia vai dizer nesse texto que Deus já nos abençoou. Amém? Volta um pouco o texto, Angélica. O mesmo versículo, pode deixar aí no começo. Pode continuar um pouco. O qual nos abençoou. Deus nos abençoará ou já nos abençoou? Já nos abençoou com todas as bênçãos. Pode avançar. Espirituais nos lugares celestiais, hein? Mas a primeira pergunta é: Deus já nos abençoou, sim ou não? Com todas as bênçãos, sim ou não? E essas bênçãos estão onde? Nos lugares. Nós moramos aonde? Nós moramos aonde? Nós moramos na? Deus nos abençoou aonde? Nos lugares. E a pergunta é: como é que nós vamos pegar essas bênçãos? Você e eu vivemos na terra. E Deus nos abençoou nos lugares. Primeira vez que eu li esse texto, foi uma época da minha vida que eu estava passando por um problema financeiro. E eu fui ler esse texto, o texto me animou tanto. Eu falei: Deus já me abençoou. E eu estava precisando ter um meio financeiro. E eu fiquei tão feliz, porque a Bíblia fala: Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Só que quando eu li o final, eu falei: nos lugares celestiais. Eu falei: mas eu quero dinheiro. Eu estou na terra, eu quero dinheiro. Eu preciso de algo financeiro. Só que Deus falou que já me abençoou, porém a bênção está nos lugares celestiais. E aí, por isso que eu estou trazendo essas provocações para você, para que você saia daqui e entenda exatamente o que nós vamos aprender. E eu volto a perguntar: nós moramos aonde? Deus nos abençoou aonde? No céu, amém? Nós moramos aonde? Na terra. Deus nos abençoou aonde? E a pergunta é: como é que Deus pode nos abençoar nos lugares celestiais? Como é que Deus pode nos abençoar no céu se nós moramos na terra? Me explica, como? Pastor, nós vivemos aqui na terra, só que a Bíblia me garante que Deus já me abençoou. Porém, essa bênção está nos lugares celestiais. Mas como é que alguém vai me dar? É a mesma coisa chegar a falar para você: ô Thales, eu estou te dando uma benção, só que essa benção está lá no céu. Ah, mas o Thales está aqui na terra. Como é que eu vou dar alguma coisa num lugar que ele não está? E aí? Então nós começamos a perceber o texto de Joel e o texto de Atos, que o ser humano, por isso é que eu fiz a questão de trazer a diferença desse céu que a Bíblia retrata, para que você entenda. Por isso, quando você fala em espírito maligno, o espírito maligno não mora na terra. Ele se materializa porque ele é um espírito. Só que nós somos carne que tem corpo ou somos espírito que está dentro de um corpo? O que nós somos? O que nós somos? Nós somos um espírito que habita em um corpo.
Por isso é que Deus nos abençoou nos lugares celestiais. Porque nos lugares celestiais nós vimos que é o segundo céu, que é a morada dos espíritos. Como é que Deus vai me abençoar se eu sendo carne em um lugar que eu não tenho dimensão para acessar? Como é que eu vou acessar isso? E aí eu comecei a me questionar nesse texto. E coloca para mim Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. E aí então a conclusão máxima que eu cheguei na pergunta que eu me fiz: como é que Deus pode me abençoar no céu se eu estou vivendo na terra? E a resposta é muito simples: não existe bênção financeira nem bênção material. Só existe bênçãos espirituais. Pastor, agora me complicou. Não existe bênção financeira, não. Nenhuma bênção material, não. Só existe bênçãos espirituais. E quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber algo muito importante. Pastor, mas eu consegui, Deus me abençoou, comprei um carro. Não, a bênção não é material. Aí, pastor, como é que pode? Se eu conseguir comprar alguma coisa, Deus me abençoou, e você está afirmando que a bênção não é material, a bênção é espiritual. Deixa eu viajar um pouco com você na Bíblia. A Bíblia vai te contar uma história que, quando Isaac estava prestes a morrer, ele precisava abençoar alguém. Ele tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que Isaac abençoou Jacó. Sim ou não? Abençoou Jacó ou não? Jacó foi abençoado ou não? Mas o que ele pegou nas suas mãos? O que o pai dele deu para ele? O que o pai deu para ele? O que ele estava carregando em suas mãos? Nada. Mas ele recebeu a bênção ou não? Recebeu. E a Bíblia ainda continua dizendo que depois que Jacó foi abençoado, o seu irmão fica irado com ele e ele foge. E nessa caminhada no deserto, ele encontra um descanso. Jacó tinha uma cama? Tinha cama ou não? Tinha colchão? Não. Tinha uma coberta? Tinha fronha? Aonde é que ele colocou sua cabeça? Aonde? Na pedra. Quando a gente olha o texto desse jeito, parece que Jacó teve uma vida de pobreza. Porque ele foi abençoado, só que quando chega no deserto não tinha cama, não tinha comida, não tinha nada. A Bíblia fala que ele deitou numa pedra. Só que o mais interessante, coloca para mim Gênesis 30, versículo 27. Ele não tinha comida, não tinha cama, não tinha nada. Olha o que Gênesis fala. Quando ele chega em casa, o tio dele, Labão, fala o seguinte: então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de... Ou seja, Deus me abençoou por tua causa, mas a pergunta é, o que ele tinha cama? Tinha comida? Ele levou dinheiro? Só que quando ele chega na casa do tio dele, o tio dele diz assim: olha, Deus me abençoou por tua causa. Então nós começamos a entender que não existe bênção financeira nem material. Existe apenas bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, elas geram bênçãos materiais, elas geram riquezas. E aqui eu quero, olha só que interessante, pegar a Ingrid e o Thales. Vocês já
falaram para o Tomás que ele é uma benção, sim ou não? Já falaram para o Tomás que ele vai ser grande homem ou não? Mas por que ele não é? Ué, se eu chamar o Tomás, eu estou vendo ele pititinho. Por que ele não é um grande homem? Por quê? Se todo dia você fala, meu filho é uma benção, meu filho vai ser uma benção, vai ser um grande homem, você vai ser inteligente, você vai ser aquilo, mas cadê? Cadê a bênção? Simonal, quantas vezes você profetiza para sua filha que ele vai ser uma bênção, vai ser aquilo, mas a pergunta é, cadê essa bênção? O que você deu para ele? O que nós demos? O Ramiro, você é uma bênção, sim ou não? Mas o que eu estou te dando? Nada, não tem nada. Você recebeu alguma coisa de mim? Que você consegue enxergar? Não. Então, o que eu quero mostrar para vocês, trazer para vocês nessa noite, que não existe nenhuma bênção financeira nem material. Todas as bênçãos, elas são espirituais. E quando nós recebemos uma bênção espiritual, a manifestação dessa bênção, ela gera riqueza, gera algum bem material. Mas a bênção, ela nunca é material. Ela é sempre espiritual. Quer ver? Tiago capítulo 1, versículo 17. Lembra que nós lemos lá que Deus nos abençoou, lá em Efésios 1, 3, com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Agora olha o que Tiago fala. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de... Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, sim ou não? As bênçãos estão onde? Nos lugares celestiais. Agora Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo isso vem da onde? Também do alto. Então, se tudo vem do alto, pastor, então o meu dom veio do alto? Ou Tiago disse aí, não, toda boa dádiva, todo dom veio da igreja Santificação em Paz. Veio? Veio da cidade de Santa Rita? Não? Não veio? Vem da onde? Do alto. Vou criar mais um problema para você. Malaquias capítulo 3, versículo 10, que foi lido aqui. Olha só, o texto vai dizer assim. Vou resumir. A Bíblia vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois eu vou ler o texto. Não precisa colocar em já que eu leio ele. Vou tentar resumir para os irmãos entender. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Deus diz, depois fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir a janela da santificação em paz. Não? A janela dos Estados Unidos, não? Do Banco do Brasil, do Itaú, não? Vai abrir a janela da onde? Você vai dizimar, só que a janela que vai abrir vai ser da onde? Vamos voltar lá no texto. Diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Olha que interessante. Pastor, mas eu estou dizimando aqui, e a benção, a janela que vai abrir do céu porque não existe benção financeira. Todas as bênçãos são espirituais. A manifestação dessas bênçãos pode gerar riqueza, pode gerar algum bem material. Mas a bênção, ela é espiritual. E quando você entende isso, você começa a entender. Então, olha só, então vamos juntar os três textos. O dom perfeito vem da onde? As dádivas vêm da onde? Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, sim ou não? Essas bênçãos vêm de onde? Deus, para nos abençoar financeiramente, Ele vai ter que abrir as janelas de onde? Do céu. E a pergunta é, se tudo vem do céu, o que tem na terra? Se tudo vem do céu, a minha pergunta é para os irmãos, o que tem na terra?
todo dom perfeito, toda dádiva, todas as bênçãos celestiais, Deus para nos abençoar financeiramente, tudo isso vai abrir janelas do céu. E a minha pergunta é, se tudo vem do céu, o que vem da terra? Por isso é que o título do nosso estudo, coloca para mim o título. Por isso é que hoje eu quero falar sobre isso aí. Vivendo debaixo de um céu aberto. Então, se você pode ter PhD, você pode ter os melhores cursos, você pode ter toda a formação do mundo, se o céu estiver fechado para você, não haverá nenhuma bênção. Porque o nosso erro é sempre achar que é a minha capacidade que está fazendo. Por isso, a minha mensagem nessa noite é: viva debaixo de um céu aberto. Pastor, o que é viver debaixo de um céu aberto? É preciso ter uma vida em santidade e obediência à palavra de Deus. Sem isso não há bênçãos. É preciso viver debaixo de um céu aberto. Ainda que você chegue aqui dá o seu dízimo e a sua oferta, se Deus não abrir a janela do céu, porque Ele não vai abrir a janela do Banco do Brasil, não vai abrir a janela do Banco Itaú, Ele vai abrir a janela do céu. Se Deus não abrir a janela do céu para a sua vida, ainda que você dizima, nada vai mudar. E qual é que é o perigo disso? Por isso é que nós temos igrejas e lugares onde a pessoa que dá dízimo, que dá dinheiro, que faz as coisas, se torna mais importante na igreja. Porque o problema nosso, estamos a olhar naquilo que a pessoa dá. Esquecemos que isso estamos afundando a própria pessoa. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Deus não vai abrir a janela lá do... Pastor, eu dizimei hoje, Deus vai abrir a janela do Itaú? Não. Vai abrir a janela do Banco do Brasil? Não. Vai abrir a janela do Banco Caixa? Não. Deus só abre as janelas do céu. Deus não abre janelas da terra. Na terra é a extensão da bênção que Deus abriu. A manifestação dessa bênção pode gerar um bem material. Mas a bênção, ela é sempre espiritual. Por isso é que falar de mim, quando o irmão Daniel sabe muito bem disso, quando eu perco o emprego, uma empresa me manda embora, eu não me preocupo. Por que eu não me preocupo? Porque eu tenho a certeza e a convicção na minha vida que eu estou vivendo debaixo de um céu aberto. E quando o céu está aberto, a bênção de Deus se manifesta na minha vida. Você precisa viver debaixo de um céu aberto. E a minha pergunta é, o teu céu está aberto ou está fechado? O teu céu está aberto ou está fechado na sua vida? Se o céu está fechado na sua vida, em nome de Jesus, eu digo para você nessa noite, abra o seu coração e viva verdadeiramente para Deus. E você verá o céu se abrindo na sua vida, na sua casa, na sua família, é aonde você colocar as mãos. Mas você precisa viver verdadeiramente para Deus. Você verá o céu aberto na sua vida, na sua casa. Por isso que muitas pessoas falam assim, mas fulano parece estar assim, fulano está crescendo, está fazendo muitas coisas. E eu parece que estou há 20, 30 anos na igreja, nada está acontecendo. O problema não é estar na igreja. O problema não é o tempo que você tem de igreja. A pergunta é, quanto tempo você tem com Deus? Como está a sua vida com Deus? Não é o tempo de igreja, é a sua vida com Deus. Nós estamos contando 20, 30, 40 anos e a vida da pessoa continua do mesmo jeito. Porque não é o seu diploma que vai abrir o céu. Amém? Você crê nisso? Mas então o que tem na terra, pastor? Coloca para mim Mateus 18, versículo 18.
Então, antes de eu ler esse texto, vamos lá. Quero que você grave isso. O dom perfeito vem da onde? Do céu. A dádiva vem da onde? Deus nos abençoa com todas as bênçãos da onde? Deus, para nos abençoar financeiramente, precisa abrir janelas da onde? Do céu. Então, o que tem na terra, pastor? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no... Sabe o que tem na terra? A chave. A chave não está nos cofres celestiais. A chave está na terra. Tudo que você desligar aqui será desligado aonde? E o que você ligar aqui na terra será ligado aonde? Pastor, ainda não entendi qual é essa chave. Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim, responder-te. Quem tem que clamar não é o céu, é a terra. A chave depende de você. Quem tem a chave é você. Quem tem a chave é a terra. Quem tem que clamar não é o céu. Quem clama é a terra. A chave que você tem é clamar a Deus, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segredo está aí. O segredo que nós temos na terra é a chave. A chave não está no céu. A chave está aqui na terra. A chave é a gente clamar, é a gente se prostrar diante da presença de Deus. Quando nós colocamos essa chave, o céu se abre e o Senhor nos abençoa. E essas bênçãos se manifestam de forma material. Então a chave está com você. A chave está comigo. A chave não está lá no céu. A chave está com você. E para termos essas bênçãos, Tiago fala, coloca para mim Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos o quê? A Deus. E Ele se chegará. Quem vai primeiro? Quem chega primeiro? Deus ou nós? Nós. Eu primeiro preciso me achegar a Deus. É preciso colocar a chave. Depois que eu coloco a chave, o cadeado se abre. É preciso colocar a chave. Só que essa chave, nós precisamos permanecer nele e viver conforme os princípios que Deus estabeleceu. João 15, versículo 5 ao versículo 8. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito. Não é quem está na igreja, santificação em paz. Quem está falando isso é Jesus. Quem está nele dá muitos frutos, porque sem ele nada podemos. Ainda que você dizia, mas se você não colocar a chave, o cadeado não abre. Você pode trazer todo o dinheiro que você tem, mas se você não colocar a chave, a janela do céu não vai se abrir. Pastor, mas sou dizimista, estou dando todo dia, todo domingo, venho aqui, eu dou dinheiro. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Vamos continuar. Se alguém não estiver em mim, será lançado. Em outras palavras, enquanto você não colocar a chave, o cadeado não abre. E quem abre é ele. Como a vara de si mesmo secará. Pode continuar. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Agora, se vocês colocarem a chave, olha Jesus dizendo, se vós estiverem em mim, qual que é a chave? E as minhas palavras estiverem, pedireis tudo o que quiser e vos será. Olha só que interessante. Essa conversa de Jesus, ela é tão maravilhosa. Jesus diz assim, ó, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem, eu vou.
O que é oração? O que é oração? O que é oração? Ô, irmão, o que é oração? Conversar com Deus. Usar termo mais simples. Oração é conversar com Deus. Deus só vela pela palavra dele. Olha o que Jesus está falando. Então, se as palavras dele estiverem dentro de mim, quando eu falar, eu estou falando as palavras minhas ou as palavras dele? Então ele responde as palavras minhas, as palavras dele. Então, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Porque Deus não vela pela minha palavra, Deus vela pela palavra dele. Se a palavra dele estiver em mim, na hora que eu estiver conversando com ele, eu estou falando as palavras dele. E ele é fiel para responder as suas próprias palavras. Pastor, eu estou orando já faz anos, faz muito tempo, e nada está acontecendo. A pergunta é, qual que é essa oração? Quais são as palavras da sua oração? Porque ele disse, tudo só nos será feito quando nós estivermos nele, quando a chave estiver conectada no cadeado. Se esse cadeado for ele, então ele vai fazer o que vai? Abrir. Deus vela pela palavra dele, não vela pela minha palavra. Porque talvez possa te decepcionar alguma vez, mas ele jamais. Versículo 8. E aí começa o negócio. Pastor, eu estou nele, estou buscando. Mas eu fiz tudo isso para quê? Para que o Pai seja glória e para que você dê mais fruto. E isso, Deus vai entender que nós somos o quê? Seus discípulos. Por isso é que Davi ele foi tão especialista que ele entendeu. Lá no Salmo 51, versículo 12, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pediu para Deus criar nele um coração puro. Mas por que ele pediu para Deus criar um coração puro nele? Paulo nos responde, Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre, tem que ser o quê? Obediente, obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha. Deixa eu dar uma pausa aqui. Paulo está dizendo, não adianta só você querer se mostrar que você é boa pessoa, que você é crente, quando você está na igreja, porque eu estou te vendo, porque os irmãos estão te vendo. Não, você precisa fazer muito mais agora, quando você não está aqui na igreja. Porque dentro da igreja, todo mundo parece ser santo. Todo mundo parece ser santo. Mas lá fora, e aí? Aqui ora, chora. Sai da igreja, chegou em casa, aparece com o demônio, já pegou ele. Começa a quebrar tudo, começa a gritar, começa a sair. E aí? Vamos continuar, para você não ficar triste. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 3, pode continuar. Porque Deus é o que opera em mim e em você, tanto o querer como o... Pastor, então, aquele que está querendo, está desejando coisa ruim, é Deus que está operando. Não, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Por isso é que a Bíblia diz que que os discípulos foram impedidos do Espírito Santo de não irem pregar no lugar. Mas a pergunta é, por que então que Deus opera tudo isso em nós? Para fazer o quê? Por que Deus opera tudo isso em nós? No mesmo texto, volta no versículo 10 e o versículo 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É para isso, para glorificar o nome de Deus.
Você fez tudo, deu certo, mas não é para a sua glória, é para glorificar o nome de Deus. Amém? E tem gente que fica o dia inteiro reclamando. Tem gente que fica só chorando, lamentando. Ah, Deus, por quê? Por que não está acontecendo aquilo? Deus só falou para mim, pastor, eu estou fazendo tanto, por que Deus não está fazendo? Eu lhe fiz uma pergunta. Por que você não está fazendo o que Deus mandou fazer? Ele falou, não dá para conversar mais. Eu falei, não, só te perguntei também. Você não está questionando Deus? Por que Deus não está fazendo o que você está pedindo? E eu perguntei, por que você não está fazendo o que Deus está pedindo? Por quê? Eu vejo um monte de... Pastor, está muito difícil aquilo. Pastor, não estou aguentando mais. Uma pergunta é, só está difícil para você? O mundo inteiro, mais de 8 bilhões de pessoas, você é a única pessoa. Você acha que você é a única pessoa que passa problema? Eu estava conversando, a gente estava aqui ontem reunido, a gente estava indo embora. Chegamos lá, ficamos conversando com o irmão Daniel, mostrei, falou, irmão, ó a mensagem que eu acabei de receber agora. Mensagem da minha irmã. O pai não está falando mais, não está fazendo mais nada, agora só aguardar a hora dele. A pergunta é, como é que eu venho pregar aqui? Você é o único que tem problema nesse mundo? Você é a única pessoa que passa por problema? Não. Então pare de reclamar, pare de ficar lamentando, ficar chorando. Use a chave que Deus te deu, clame a Ele. Ele disse, clame a mim, responder-te-ei. Conforme eu disse, há uns estudos atrás, o povo hoje não quer mais se derramar na presença de Deus. Para de ficar lamentando, de ficar arrumando desculpa para tudo. Tem gente que arruma desculpa para tudo. Esse dia eu falei isso pro jovem. Eu falei, mas você não tem tempo, o que você faz? O teu dia tem 24 horas igual o meu. E eu faço um monte de coisa. E por que você não tem tempo? Não, pastor, minha vida está muito difícil. Igual eu conversei com jovens, até comentei aqui no estudo. Eu falei, mas por que você não está trabalhando? Não, pastor, eu recebi meu chamado. Eu falei assim, mas a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje. Quem te chamou, trabalha. Você é o único que não trabalha. Aí não trabalha, Deus que lhe chamou, trabalha. Ele é a única pessoa que não trabalha, porque Deus lhe deu o chamado. Aí depois começa a achar os que estão a crescer, que estão a vender droga, estão a fazer aquilo, aí não prospera. Começa a achar que o outro que está a prosperar está a fazer coisa errada. A chave está com você. Por isso que eu disse aqui, se a pessoa que nunca conheceu Deus, nunca fez nada, se ela tiver uma terra lá plantar milho ou arroz, vai colher ou não? Vai. E se você que ora todo dia não plantar, você vai colher? Não. Porque o princípio é da semeadura. Pastor, mas eu estou orando, porque o problema não é esse. O problema é que só abre janela as bênçãos todas vêm do céu. Gálatas 2:20, a Bíblia diz que já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Olha aqui, como é que Paulo está construindo. O Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por quem? Por você. Por isso que eu disse aqui no domingo. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que o Filho do homem se fizesse filho de Deus. É Ele que te resgatou. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória após a ele eternamente. Amém. Então viva para a glória de Deus. Não vive só reclamando, murmurando. Mas pastor, está muito difícil para mim. Tem gente que está passando por uma situação mais difícil que você. Talvez que a gente nem sequer saiba. Talvez tem gente aqui que está vivendo uma situação muito difícil. E a gente talvez nem sequer sabe o que está passando.
Então use a chave que Deus te deu. Clame a Ele, se derrame na presença dEle. E viva somente para Ele e por Ele. E assim você verá a manifestação da glória de Deus, porque o céu irá se abrir na sua vida. Viva para Ele. Mas o que é viver então para a glória de Deus? É ter características, ou seja, ter um DNA espiritual de Deus, para sermos santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque se você é filho de Deus, você tem que ter DNA do Pai, tem que ter característica. Não é normal se eu fazer DNA do Thales com a mãe dele e não bater. Tem alguma coisa errada. Sim ou não? Você é filho de Deus, não tem nenhuma característica do teu pai. Você tem certeza que você é filho de Deus? Não ama ninguém, xinga todo mundo. Não obedece nada. Não, mas eu sou filho de Deus. Não tem nenhuma característica do seu pai? Tem alguma coisa errada. Não tem como você ser filho de Deus e você não revelar e manifestar característica do seu pai. Não tem como. Porque quando forem fazer o DNA, vai dar que você não é filho de Deus. Falta bondade, falta ser misericordioso, não é fiel, engana todo mundo, é caloteiro na cidade. Como é que você é filho de Deus? Que pai é esse que fez isso, que você tem esse DNA dele? Você mente todo mundo, engana todo mundo, fala que vai pagar, some. Uns até começam até a mudar de rua para passar. Sabe que se passar ali o fulano vai ver ele, começa a dar volta. Deus não vai abrir janela do céu para você, se você continuar com essa conduta. Olha o que Efésios 1:4 fala. Nós lemos o 3. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis, diante dele, hein? Pastor, eu não amo, mas então você não é filho de Deus, hein? E o pior é que tem gente que tem que coragem. Deus é amor. Escreve lá no Facebook, no Instagram. Deus é amor, mas ele não ama ninguém. Ele só tem a informação, mas não tem a formação. Ela tem informação. Por isso que eu ensinei aqui. Informação aplicada nos traz o quê? Conhecimento. Conhecimento aplicado nos traz sabedoria. E sabedoria aplicada nos traz vida. Não adianta só ter a informação. Preciso buscar o conhecimento. Só não basta ficar no conhecimento. Preciso buscar sabedoria. E essa sabedoria vai te trazer vida. 1 Pedro 1:14 ao 16. Já estou encerrando com os textos aqui. Como filhos o quê? Cadê os filhos aqui? Vocês são obedientes ou não? Posso perguntar para vossas mães, vossos pais? Posso depois no final do culto sentar com eles para saber a verdade? Vocês são ou não são? Depois eu vos conto. Depois eu vou mandar uma mensagem para cada um. Vou conversar com os pais de vocês. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou com os desejos, que antes em vossa ignorância, ou seja, quando você não tem conhecimento daquilo. Agora, o que está na vossa ignorância? É você saber que Deus está falando isso e você está fingindo que você não sabe. Igual que eu disse aqui em alguns estudos para os jovens. Tem jovem que fala para a esposa, não, se você me ama mesmo, jovens crentes, você me ama, vamos fazer essas coisas erradas mesmo, vamos fazer, porque é uma prova de amor. Aí eu fiz uma pergunta. Tem como alguém que te ama te mandar fazer alguma coisa errada? Tem como? E como é que você está convivendo, namorando com alguém e fala assim, não, se você me ama, vamos fazer isso. Isso não é amor. Porque só existe amor verdadeiro se houver verdade no amor. Então não adianta. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas como é santo aquele que nos chamou, no caso nos chama a nós, sede, no caso nós, também santo, em toda a nossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo porque eu sou. A santidade que Deus fala aqui não é uma santidade perfeita. Eu falho, você falha. Mas
o que Deus quer de você e de mim é um processo chamado de santificação. O meu ontem não pode ser melhor do que o hoje. Agora, o meu hoje tem que ser melhor do que o meu ontem. O meu amanhã tem que ser melhor do que o hoje. Todos os dias tenho que buscar melhorar. Um processo de santificação. O que é viver para a glória de Deus? É sermos luz em meio às trevas. Você já viu quando está tudo escuro? Quando você acende a lâmpada, o que acontece? O que acontece? Fica claro. Você e eu precisamos ser assim. Quando nós chegamos num lugar, a presença de Deus tem que ser de uma forma tão grande que deve iluminar e manifestar na vida de outras pessoas. Não é você chegar num lugar assim, morre. Não. Você chega num lugar, você precisa levar a mensagem da reconciliação. Mensagem de salvação. Por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Mateus 5,16. Só para não ficar minhas palavras. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E eu gosto dessa palavra, diante dos homens. Porque tem uns crentes que são imaginários. Eles são boas pessoas no céu. Mas não é bom com ninguém. Me responde. Você que é crente cristão. Como é que você quer ir morar no céu com a pessoa que você não quer conviver com ela aqui na terra? Você quer ir morar no céu com o irmão que você não quer conviver com ele aqui na terra. Como é que vocês vão conviver lá? Como? Me responde. Como é que você chama Deus de Pai se você está escolhendo quem que é seu irmão? Tem gente que escolhe, não, esse aqui é meu irmão, esse aqui não. Jesus morreu só por você? Não morreu por todos nós? E por que você escolhe quem que é seu irmão? Ah, mas não vou conviver. Tome cuidado que esse teu comportamento pode até fazer você não ir morar no céu. Cuidado com esse teu comportamento. Vermos a manifestação da glória de Deus é não sermos moldados ao sistema desse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. O que é não ser moldado? Tem gente. Você chegou aqui e falou um negócio, você já concorda com tudo. Chegou alguém e falou assim, eu não gosto do fulano, ele também já entra na onda, eu também não gosto. Pessoa que não sabe nem o que quer. Como diz aquele filme, a gente em Angola chama Alice no País das Maravilhas. Não sei como é que chama aqui no Brasil. Como é que chama esse filme aqui no Brasil? Mesmo título também? Que o gatinho pergunta para ele, aonde é que você quer ir? Ela responde, qualquer lugar. Então eu falo, se você não sabe para onde que você quer ir, então qualquer caminho serve. Pessoas que não sabem o propósito da vida. Por que é importante saber o propósito? Porque se você não sabe o seu propósito, como é que você vai definir o sucesso? Como é que você vai saber que você chegou, que você alcançou? Você não sabe o que é o propósito seu. Como é que você vai definir isso? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável vontade da igreja, santificação e paz. Amém? Não. Para que experimenteis a boa vontade do pastor Daniel. Sim? Também não. A vontade de quem? De Deus. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. E o último texto que eu quero ler é ser testemunha do Evangelho de Cristo, pregando as boas novas da salvação e sermos representante visível do reino de Deus. Eu disse aqui no seminário que tivemos, você não deve ser só pregador, você é representante visível da pessoa de Jesus. Porque tem gente que ele só quer pregar, mas a vida dele não reflete nada a pessoa de Jesus. Então é preciso refletir. Você não só deve apresentar Jesus, mas como também você deve lhe representar com a sua vida. Entendeu o que eu disse? Não adianta só chegar para alguém, Jesus disse isso,
você não adianta só apresentar Jesus, é preciso lhe representar com a sua vida. A sua vida precisa refletir isso. 2 Coríntios 5, versículo 19 ao versículo 21. Vamos ler esse texto para a gente orar. Isto é, Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus. Por isso, quando você lê esse texto, você começa a perceber que pregação não é amedrontar as pessoas. Pregação não é você chegar, não, ô irmão, você vai para o inferno. Não, pregação não é isso. Pregação é você levar a mensagem da reconciliação, levar a mensagem de salvação por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. É você chegar para alguém que está numa situação e dizer que você não precisa morrer por essa situação, que Cristo já pagou esse preço. Basta você crer nele, viver para ele, que ele irá mudar e transformar a sua vida. Essa é a mensagem da reconciliação, da salvação. Não é você chegar, não, fazer esforço psicológico, né? Começa aí a ameaçar a pessoa. Às vezes a pessoa fica com tanto medo que a gente está pregando tanto sobre o inferno, esquece de pregar a salvação. Então, olha o que ele está dizendo. E pôs em nós a palavra de quê? Que palavra que Deus colocou em você? Não é para você apontar o dedo, é palavra de reconciliação. Quando você encontrar alguém que está precisando, que está ali, você chegar assim, olha, eu oro por você, te abençoo, em nome de Jesus, que Deus possa te curar. Uma palavra de reconciliação. Olha, não fique assim, venha para Cristo, Cristo pode mudar a tua situação. Não é você chegar a querer afundar as pessoas. Tem gente, vê que alguém está passando um problema, ainda vai lá e ainda afunda mais a pessoa. Vamos lá. De sorte que somos embaixador da parte de quem? Sabe qual que é a função do embaixador? Embaixador, ele é o representante legal do país dele, no país que ele se encontra. Então, o embaixador de Angola, se acontecer alguma coisa, como por exemplo aconteceu aquele caso que teve a morte aqui do menino aqui em Santa Rita, o caso teve que chegar em Brasília, o embaixador, ele sozinho representou o país como um todo. Você é embaixador de Deus, você tem a responsabilidade de representar Cristo aonde? Aqui na terra. Como se Deus por nós o rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o quê? Pecado. O fez pecado por quem? Por nós. Para que nele, não no pastor Daniel, não na igreja Santificação e Paz, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É Deus que nos fez justiça. É Deus que nos reconciliou. E Deus nos reconciliou com quem? Com Satanás? Não, Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Porque nós estávamos longe da ira de Deus. Então Deus manda o seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Por isso é que Jesus morreu. Para nos reconciliar, para trazer a reconciliação do homem com Deus. Por isso é que eu disse aqui, o Filho de Deus se fez homem, para que o Filho do homem se fizesse filho de Deus. Se coloque de pé. Amém? Então você tem a chave. Não adianta só ficar chorar, reclamar de tanto problema. Todo mundo tem problema. Eu tenho um monte de problema. Se quiser que eu passo a minha lista para você, eu passo. Se quiser, eu passo. Tem gente que está aqui tem problema, talvez pior do que o meu, talvez do que o seu. Mas a diferença nossa é que nós permanecemos firmes naquele que nos escolheu, nos reconciliou e morreu em meu e em seu lugar. Amém? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Papai querido, eu te louvo, Senhor Deus. Visita cada vida que está aqui nesse lugar, Senhor. Visita cada coração que está aqui, Senhor. E faça, Deus, aquilo que somente que é a Tua obra, que é a Tua vontade, Pai. Tira de nós, Senhor Deus, toda malícia, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Nos renova, nos restaura, Deus. Renova, papai querido, a nossa comunhão, a nossa aliança contigo, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos desviar para a direita nem para a esquerda, papai querido.
mas que nós venhamos permanecer no centro da tua vontade, ó Pai. Oh Deus, nós queremos permanecer no seu nome, Jesus, porque é o seu nome que cura, Senhor, e o Senhor é a própria cura que precisamos. O Senhor é o renovo que nós precisamos, e o Senhor é quem nos renova. O Senhor é quem nos liberta, papai querido, e o Senhor é a libertação que precisamos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres do pecado, livres da ira, livres da condenação. Oh Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que quando Isaac abençoou Jacó, Esaú chegou triste e disse: pai, não sobrou mais nada, nenhuma bênção para mim. O pai disse: não, o seu irmão já levou, mas daqui em diante agora você será servir ele. Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo, que quando Jesus virá, nós estaremos diante do tribunal de Deus, iremos dizer: Senhor, não tem mais nenhum pecado, nenhuma condenação. Deus dirá: não, o seu irmão mais velho já veio aqui, já levou tudo. Ele já veio aqui, já levou tudo, pai, então não sobrou nada para mim. Não, agora você só vive para ele. Vive para ele, porque ele já veio, já levou tudo, levou todas as dores, levou todas as enfermidades, levou todas as doenças, levou o câncer. E ele está aqui nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar curando, renovando, restaurando vidas. Se você quer viver um céu aberto na sua vida, viva para Deus, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deixa Ele fazer o impossível na sua vida. Deixa Ele fazer o impossível na sua vida. Deixa Ele trabalhar agora, deixa Ele entrar. Não é por força, não é por violência. Eu tento esquecer. Aleluia, Jesus. Deixa Ele entrar. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Tira toda a mágoa. Zombaram de mim. Tira toda a raiva. Palavras malditas. Descansa no Senhor, descansa nele. Mas eu aleluia, Jesus. Ele faz nova todas as coisas nesse lugar. Ele está aqui te visitando. Agora abre o seu coração, deixa Jesus trabalhar. Deixa ele trabalhar sua vida. Estou no deserto e vou te adorar. Deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar na sua vida agora. Só o Espírito Santo agora vai trabalhar na sua vida. Não é por mim, mas é por causa dele. É tudo sobre ele, nada sobre nós. Lançaram palavras malditas. O Senhor está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Mas eu Ele está aqui trabalhando. O Senhor permanece fiel. Estou aqui. Quem te prometeu é fiel para Não cumprir. vou me Aleluia, Jesus. Estou no deserto e vou te adorar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Me chamo Efraim. Aleluia, Jesus. Deus se lembrou. Eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço. Me chamo Efraim. Aleluia, Jesus. O Aleluia, Espírito tempo de Santo. Deus hoje chegou pra mim. Deixa o Espírito Santo te contar um segredo. Só diga isso para ele. Te amo, Deus. Diga isso com fé. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga isso, ele é fiel. Diga com fé. Diga, ele está aqui. És fiel em todo tempo. O Senhor é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
Aleluia, Jesus. Eu cantarei da bondade. Diga isso a Ele. Diga a tua doce voz. Tua doce voz. Ela te guia, te guia. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. As bênçãos vêm do céu. Todo tempo tu és tão. Elias clamou por fogo. O fogo veio do céu. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sabe o que acontece com essa bondade quando estamos nele? Essa bondade nos segue. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. O que eu preciso fazer? Escute. Eu me rendo a ti, te dou. Entrego Entrega a Ele. tudo a ti. Bondade. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Ele é fiel. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade Me seguirá, nos seguirá, Jesus. Amém? Glórias a Deus, que Deus te abençoe. Que essa bondade possa te seguir todos os dias. Quando nós estamos nele, verdadeiramente estamos nele, a bondade do Senhor nos segue. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Sei que tem muitos convidados aí porque é aniversário da Ingrid. Ô Ingrid, vem pra cá pra gente orar pra você. Vem você, seu filho, seu marido. Cadê? Família. Traz uma mais aí também. Temos aqui bastante visitante. Cristiele, Pietra, estão nos visitando. Joyce, Alice, Helena, Teolinda, Paulo, Tereza, Luana, Felipe, Isabel. Quem mais? Miss Leide. Tem mais outro Paulo, Neide, Natania, é isso mesmo? Estão todos visitando? O resto, Tamires, não vou falar. Irmão Vanderlei, não vou falar. Esses aí para mim não são mais visitantes. Isso aí para mim são família que eu carrego no coração, que eu amo com muito amor. Pessoas que sempre nos acolheram, desde a primeira vez que nós chegamos aqui, com muito carinho, muito amor. Então, que Deus continue abençoando vocês. Eu amo muito vocês, um grande carinho que eu tenho por vocês. E eu tenho certeza que isso é recíproco. Amém? Irmão Vanderlei, vem orar aqui para essa família, já que você está aí. Você não pode passar assim em branco. Amém. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que palavra bonita, uma palavra que conforta os nossos corações, de sabermos que estávamos debaixo da ira de Deus e fomos justificados por Deus. E se quisermos viver num céu aberto, irmão, é muito simples, muito fácil, muito fácil, irmãos. É só você ler a palavra de Deus e ela vai te ensinar a viver debaixo de um céu aberto. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a caminhar na presença de Deus.
E quando estamos na presença de Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar. Amém? Vamos orar aqui, vamos estender as suas mãos, vamos abençoar a Ingrid, que está completando mais um ano de vida, né? Amém. Que bênção de Deus. Bondoso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. E estamos mais uma vez, Senhor Deus, na Tua presença em oração. E queremos, Senhor Deus, ó Pai querido, apresentar a Ingrid, ó Deus, que está completando mais um ano de vida, Pai. Que bênção, Senhor Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, o Senhor tem derramado sobre a vida dela, ó Pai. Porque, ó Deus, é uma dádiva, a dádiva que o Senhor nos dá, Senhor Deus, cada ano que completamos aqui nessa terra. Porque sabemos que é o Senhor que cuida de nós, Senhor Deus. Pai querido, que o Senhor continue abençoando a Tua filha, que ela continue sendo uma bênção, Senhor Deus, na Tua casa, na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre esse casal, sobre, ó Pai querido, teus filhos, seu marido, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, assim, ó Deus, continuar firmando ela no seu caminho. Deus, que o Senhor possa acrescentar anos de vida, Senhor Deus, na Tua presença, que é o que nós, ó Pai querido, oramos nessa noite. Que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, e o parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de Irmãos, amém? Quem trouxe presente para a Ingrid pode dar, não é pecado dar presente não, viu? Não é pecado não. Deus vai falar, mas pastor, não é pecado? Eu falei, não, não é pecado não, então, amém? Se você achar que é pecado, você está com medo, dá tudo para mim, amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de